Esse aqui é, ao mesmo tempo, o exercício 8 da lista do professor Risse e o exercício 46 do livro de física do poliedro. Ele falou que um raio de luz monocromática proveniente do ar, então aqui primeiro a gente tem o N1 é o ar e o índice de refração do ar é 1. Vai incidir numa esfera de vidro, como mostra aqui a figura, e ele quer saber qual trajeto é o mais provável. Primeiro vamos começar com quando ele vai incidir. Para a gente saber para onde o raio vai, a gente precisa do ângulo de incidência com a normal. Então, eu vou traçar aqui a tangente nesse ponto e agora sim eu consigo a normal. Quando for uma circunferência ou quando for uma esfera, a normal ela sempre está na direção do raio. Lembra que o raio é sempre perpendicular à tangente, então a normal, com uma circunferência ou com uma esfera, ela sempre está na direção do raio. Esse aqui, então, vai ser o nosso ângulo de incidência com a normal. Essa esfera de vidro, ela com certeza tem um índice de refração, que eu vou chamar de N2, maior que o do ar, que é 1, porque o menor índice possível é o 1. Todo outro índice é maior. E quando o feixe de luz. Quando o feixe de luz vai para um meio que tem índice de refração maior, ele tem que se aproximar da normal. Então, olha só, se esse raio de luz aqui não fosse desviado, ele ia seguir reto na mesma trajetória onde ele já estava. Então, esse B aqui é se ele não fosse desviado. Se ele se afastasse da normal, seria o A. Então, se ele se afasta da normal, seria o A. E se ele se aproxima da normal, pode ser o C ou o D. Tanto o C, ele se aproxima aqui e aqui. Tanto o C quanto o D, ele se aproxima da normal. Agora, vamos tentar escolher entre o C e o D. No caso do C, o E não seria possível porque ele se aproxima da normal, mas depois se afasta da normal de novo. Isso aqui não acontece. Então, assim, quando ele tem uma mudança de meio, ou ele se aproxima da normal, o feixe de luz, ou o feixe de luz se afasta da normal. Nesse caso aqui, ele não vai se afastar. Ele não vai se afastar porque ele está indo do meio menos refringente para o mais refringente. Ele tem que se aproximar da normal. Então, o raio C se aproximou da normal, o raio D também se aproximou da normal. O raio E se aproximou para depois se afastar de novo da normal, por isso não pode ser. É um ou outro, não tem como aproximar e depois afastar. E agora, para decidir entre o C e o D, vamos lembrar da lei de Snell. N1 vezes seno I é igual a N2 vezes seno R. N1 é o N do A, que é 1. Seno I eu não sei quanto vale, né? Mas é o seno desse ângulo aqui. N2 é o N dessa coisa, que eu sei que é maior que 1, vezes seno R. Então, quanto que vai ser o seno R? Seno R vai ser 1 vezes seno I dividido por N2. Esse ângulo I aqui, ele não é zero. Então, o seno de I não é zero. Esse N2 aqui também é diferente de zero, até porque não pode dividir por zero. Então, esse seno R aqui, ele com certeza é diferente de zero. Se o seno R é diferente de zero, o ângulo R é diferente de zero, que é o ângulo que tem seno zero. Olha para esse D aqui. Esse D aqui, seguiu exatamente na direção da normal. Se ele está exatamente na direção da normal, o ângulo que ele forma com a normal é zero, e aí seno R teria que dar zero. Então, como não pode dar zero, por causa aqui da lei de Snell, não pode ser esse raio D. E por isso tem que ser o raio C. Se agora a gente olhar a outra passagem de meio da esfera para o A, vamos desenhar aqui. Vou apagar
para despoluir um pouco o desenho. Até aqui a gente já sabe que é o C. Mas vamos olhar aqui para o C. Lembra que a normal é sempre na direção do raio. O ângulo de incidência está aqui na direção do feixe de luz com a normal. E o ângulo de refração está aqui entre o feixe de luz e a normal. Quando a gente vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, a gente se afasta da normal. E aí, realmente, esse ângulo R, ó, é maior que esse ângulo I, então o feixe de luz se afastou da normal, completando o caminho certo que esse raio tinha que fazer. Então, devido a essa análise, o feixe de luz tem que ser o C. O único trajeto possível entre esses